Olá amigos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Alexei Bueno e estamos no canal Espiritualidade e Viagem Astral. E hoje vou fazer uma dica, na verdade, de dois livros do mesmo autor, que é do Hernani Guimarães Andrade. Ele foi um engenheiro e parapsicólogo espírita brasileiro. Hernani fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, onde ele procurou demonstrar cientificamente, através de pesquisas, a existência da reencarnação e de alguns fenômenos paranormais e mediúnicos, né, usando aí uma metodologia científica. Então temos esse livro aqui, que chama-se A Teoria Corpuscular do Espírito, né? Então, o que seria a ideia aqui? É bem interessante, é uma teoria sobre, entre aspas, a matéria do espírito. A parte material, vamos dizer assim, o ponto de vista dos átomos espirituais, entre aspas, né? Então, ele tem uma teoria aqui muito interessante da matéria do ponto de vista espiritual. Na realidade, existem 4 livros que ele aborda esta pesquisa dele. E por conta disso, né, é uma inovação, é uma coisa bem interessante, bem à frente do seu tempo, né, enquanto ele estava fazendo essa pesquisa, de modo que muitos espíritas não gostaram da ideia, criticaram muito. Importante dizer que muitos não fizeram uma crítica construtiva, né? Então, mas era-se de se esperar esse tipo de reação por parte de alguns espíritas. É uma teoria que propõe explicações ao que é a substância espiritual. Qual a origem dos espíritos? Como se forma, né? É uma abordagem com relação à vivificação da matéria. Como que uma matéria inerte se torna uma matéria viva? Existe algum componente material extrafísico que interage com a matéria inerte, que torna-se uma matéria viva, que torna-se algo vivo, né? Então é algo bem profundo, não é assim uma leitura para iniciantes, né? Por exemplo, ele aborda a reencarnação do ponto de vista da genética, da biologia, né? Então nesse livro aqui, por exemplo, no índice dele, nós temos aqui, primeiramente, ele fala sobre o espiritismo com relação à ciência, né? Uma comparação do espiritismo e as ciências. É muito importante, né, nessa questão que ele coloca, impulsionar o espiritismo de um ponto de vista científico, né, de maneira a não deixá-lo estagnado, né? Então ele fala muito sobre a questão do experimento espírita, né? A necessidade de teorias que embasam todos esses fenômenos espíritas, da mediunidade, né, até mesmo das experiências fora do corpo, né, do corpo, do psicossoma, do duplo etérico, né? Então ele começa fazendo uma base aqui da própria energia de campo biomagnético ou campo vital, né? Então aí ele vai aprofundando, falando sobre a 4ª dimensão e o hiperespaço. Entra aqui algumas questões de Einstein com relação à teoria da relatividade, a curvatura do espaço, né? Depois ele vai se aprofundando e fala sobre alguma associação dos elementos do espírito. Então ele comenta sobre chakras, lei do karma, metabolismo espiritual, né, fazendo um paralelo com o corpo biológico, mas do ponto de vista metafísico. Ele comenta sobre o problema da origem da vida, então tem bastante capítulos. Comenta sobre a reencarnação e a genética,
sobre o mecanismo da reencarnação. Ele também tem livros específicos sobre reencarnação. E fenômenos metapsíquicos, que são os fenômenos paranormais, né? Envolvendo o ectoplasma. Então ele comenta sobre a composição desse ectoplasma, já que ele é um parapsicólogo, né? Então ele nesse livro aqui ele introduz essa teoria. E no psi quântico, né, ele aprofunda principalmente nos conceitos quânticos e atômico relacionado ao espírito, a ideia do espiritismo com relação ao espírito, né? Então ele comenta aqui bastante sobre a questão do MOB. O MOB é o modelo organizador biológico. Seria o duplo etérico, aquele campo de energia que, interagindo com o corpo físico, nos dá vitalidade, auxilia até mesmo durante a gestação na formação do corpo biológico, né? Então quando tem uma cicatriz, que ele vai cicatrizando o corpo automaticamente, por exemplo, no dedo, né? Conforme for, reconstitui até mesmo a impressão digital. Então a matéria biológica segue, né, as linhas, vamos dizer assim, magnéticas desse corpo organizador biológico, né? Então vamos supor, a hora que acontece a fecundação, que as células vão subdividindo, aumentando, como é que a célula sabe o momento de criar um coração, de criar um pulmão, de criar um neurônio, né? Olha a complexidade, um cérebro. Então, segundo essa teoria do modelo organizador biológico, existe um corpo psíquico etérico, né, que é como se fosse uma matriz para a constituição do corpo físico. É como se fosse um molde. Então existe aqui um modelo, ele cria até um modelo dessa teoria, assim como na teoria atômica existe o modelo do átomo, existe aqui também o modelo do átomo, entre aspas, espiritual, o átomo do espírito. E é bem interessante, bem aprofundado essa teoria também. Ele começa falando sobre o átomo físico, né, da física, sobre os modelos que a gente tem, diversos modelos, e depois ele entra na questão do psi, quais são os fenômenos e a função psi, né, a natureza. Então aí depois ele aborda a quarta dimensão, e aí ele criou o modelo aqui do psiátomo, que seria o átomo da alma, vamos dizer assim, né? Então tem as partículas aqui dessa matéria, que é uma matéria mais sutil, mais energética, né, segundo ele, mas constitui aí de partículas também. Então ele comenta sobre o campo biomagnético, né? É uma linguagem bem científica, mas assim, é acessível a qualquer pessoa que tenha um conhecimento mínimo aí, né? Que tenha um conhecimento mínimo da ciência, e não tive dificuldade de fazer a leitura. É um livro assim para todo espírita que gosta do espiritismo e também de pesquisa, de ciência, é recomendado. Então ele fala sobre essa questão da vivificação da matéria, né? Como que uma matéria inerte se torna-se viva. Então ele comenta essas coisas dos corpos espirituais moleculares. Olha que interessante, hein? E aí ele faz sempre um paralelo com a ciência, comentando sobre a origem das espécies, Darwin, né, Wallace. Então é sempre com embasamento científico, buscando aqui temas bem metafísicos, temas espirituais. Então ele comenta sobre a insuficiência da teoria mecanicista, né? Há um limite, né, na nossa teoria mecanicista, e é muito interessante. Esses são dois dos livros que ele aborda essa teoria. Não são os únicos, mas a partir deles dá para ter uma boa base da teoria do MOB, que é o modelo organizador biológico. E com isso finalizamos a dica de livros do Hernani Guimarães Andrade,
praticamente considero como um cientista espírita. E fico por aqui, até a próxima indicação de livros.